Olá. Tudo bem, gente? Quem assistiu a aula de ontem? Olá. Quem não assistiu, entendeu o que eu tô fazendo aqui? Meu nome é Giovana, eu vou dar aula aqui de matemática na frente C para vocês, enquanto o professor está em período de adaptação. E é isso, a gente está numa parte mais introdutória no momento de geometria, mas é uma parte muito importante para vocês conseguirem entender bastante e fixar bem o conteúdo, para vocês não errarem bobeira, quando tiver uma matéria um pouco mais complexa. E é isso, né? Onde ontem a gente viu triângulo e hoje em dia a gente vai ver polígonos. E vamos começar do começo, né? Então, o que é um polígono? Para a gente entender o que é polígono, vamos considerar um plano. A gente tem um plano, nesse plano a gente vai considerar que a gente tenha N pontos nesse plano. E a gente considera que N é maior ou igual a 3, né? Como tá aqui no slide, esse símbolozinho de maior e esse aqui de igual, então maior ou igual a 3. Primeiro, por que a gente fala que é com N maior ou igual a 3? Porque a gente precisa que tenha pelo menos 3 pontos para a gente conseguir formar um polígono. Porque se a gente tiver 2 pontos, a gente forma uma reta, né? Se a gente tiver um ponto, se a gente tiver um ponto, a gente vai formar um ponto. Então, por isso que a gente precisa que tenha pelo menos 3 pontos, pode ter mais, pode ter 4, 5, lá, para a gente conseguir formar um polígono. E aí, 3 pontos, pode ter 3 pontos, então isso quer dizer que o triângulo é um polígono? Sim, o triângulo é um polígono. E tá, beleza, então a gente vai ter aí N pontos, cada ponto a gente vai dar um nomezinho, aí ele chamou de A1, A2, A3, etc, até a N. E a gente tem que os pontos eles estão ordenados de maneira que a gente tenha três pontos consecutivos não sejam colineares. Traduzindo, a gente tem um plano, a gente tem 3 pontos consecutivos, ou seja, 3 pontos seguidos, né, que estão um do lado do outro. A gente não pode que eles sejam colineares, ou seja, a gente não pode que eles estejam em uma mesma linha. Por quê? Se a gente tiver que eles estejam em uma mesma linha, é uma linha, não um polígono. Então a gente precisa que eles não estejam numa mesma linha, ou seja, que eles não sejam colineares. E aí o polígono vai ser a uniãozinha aí dos segmentos formados pelos pontinhos que a gente tiver. Beleza? Tranquilo, facinho. Agora vamos entender quais são os elementos de um polígono. A gente viu ontem que o triângulo tem um vértice, né? Então, isso serve para qualquer polígono. Então, quando a gente tem as duas linhas, a linha ela se encontra, então tem um ponto de encontro, a gente vai ter um vértice. Aí, nesse exemplo, a gente colocou esse polígonozinho aqui, e ele tem os vértices A, B, C, D, E. A gente também vai ter os lados, mesma coisa que a gente viu ontem, delimitado pelos vértices, e é escrito também a mesma, AB, então do vértice A ao B, então a gente coloca B com tracinho em cima, e assim por diante. A gente também vai ter o perímetro, uma coisa que a gente também viu ontem no exercício, que é a soma dos comprimentos de todos os lados. Então, pegando o comprimento de cada um dos lados, a gente vai somar eles, a gente vai chegar no perímetro. E a gente vai ter o gênero de um polígono. Todos os outros pontos, né, vértices, lados e perímetro, a gente viu ontem. O que a gente não tinha visto ontem era o gênero, né? O que é o gênero? O gênero é o número de lados de um polígono. Então, por exemplo, esse polígono tem 5 lados, então o gênero dele é 5 lados. No caso do triângulo que a gente viu ontem, o gênero, né, são 3 lados, porque o triângulo tem 3 lados. E tem uma outra coisa que a gente não viu ontem, que são os vértices adjacentes. O que é um vértice adjacente? São aqueles que estão um do ladinho do outro, ou seja, eles delimitam um lado. Então, por exemplo, aí na figura, AB são vértices adjacentes, BC, vértices adjacentes, CD, vértices adjacentes, e assim por diante. E aí, tirando aí desses vértices adjacentes, a gente também vai ter uma outra questão, que são as diagonais de um polígono. A diagonal de um polígono ela vai ser o segmento que vai unir dois vértices não adjacentes, né?
Então, a gente precisa, por exemplo, como A e B são adjacentes, a união desses dois vértices forma um lado, forma uma diagonal. Agora, a união entre o segmento formado pela união entre A e C vai ser nossa diagonal. A gente pode ter uma diagonal de A a D, a gente pode ter uma diagonal de B a E, de C, de D a B e assim por diante. Por que a gente não viu diagonal de um triângulo? Não tem, né? Porque todos os vértices de um triângulo são adjacentes, então a gente não consegue formar uma diagonal de um triângulo. Beleza? Beleza. Vamos ver a classificação dos polígonos, assim como o triângulo, a gente classifica os polígonos em tipos, e a gente tem dois tipos de classificação. Primeiro, a gente pode classificar com relação à região do polígono, e segundo, a gente pode classificar com relação ao gênero do polígono. Com relação à região, a gente tem aí um polígono convexo, que ele é quando se a gente pegar quaisquer dois pontos do polígono e ligar, né, achar o segmento que liga esses dois pontos, e o segmento ele vai estar completamente no interior do polígono. Quando isso acontece, a gente chama de polígono convexo. Então, por exemplo, a gente tem aqui dois pontos, a gente acha o segmento que liga esses dois pontos, e ele vai estar inteiro, né, dentro do polígono. Isso serve para quaisquer dois pontos que a gente achar aqui no polígono. Pegar esse, qualquer dois pontos que a gente tiver, na borda também, pode ser na borda, vai estar sempre dentro do polígono. A partir daí a gente tem um polígono não convexo, que é quando pode ser, né, que a gente tenha pontos em que formem segmentos que sejam inteiramente dentro do polígono, então, a gente pegar daqui até aqui vai estar o segmento inteiro dentro do polígono, mas basta que apenas dois pontos formem um segmento que não esteja completamente dentro do polígono para ele ser um convexo. Então, por exemplo, esse ponto. A esse, se a gente ligar, eles dois têm uma partezinha do segmento formado que não está dentro do polígono. Outra maneira de a gente perceber isso é pelos vértices. Se a gente tem algum ou alguns dos vértices em direção ao interior do polígono, né? Tá vendo que esse vértice está em direção ao interior, ele não é convexo. Contraparte daqui, todos os vértices estão ao exterior, né? Do polígono. Beleza. Gente, uma coisa antes de eu passar pro próximo tópico, não sei se vocês olharam o drive inteiro de ontem, da aula de ontem, mas eu postei, né, a aula, eu postei a lista de resolução de exercícios, eu postei a apresentação que eu usei em aula, que é essa apresentação, né, que eu tô mostrando para vocês, e eu postei também um resumo teórico. O que que é esse resumo teórico? Ele é basicamente a apresentação, só que eu coloquei em um documento, e a apresentação mais completa. Então, na apresentação, em muitos momentos, ou tem pouco texto, ou não tem nenhum texto. Por exemplo, aqui tem só os nomes. No resumo teórico, está descrito toda a explicação que eu falei, de ter dois pontos, achar o segmento, nananana, tudo isso que eu falei aqui, falado, né, tá escrito no resumo teórico. Então, se vocês preferirem, aí vai realmente da maneira que vocês gostam, que funciona para vocês, né, o aprendizado, tem lá no resumo teórico, vocês podem assistir a aula só, olhar mesmo, e depois, na hora de rever, vocês pegam um resumo que vai estar lá escritinho, na hora se vocês querem copiar, se vocês não vão copiar no caderno, querem ter só o resumo, enfim, tá lá escrito, eu escrevi bonitinho, o raciocínio lógico por trás de cada uma das coisas, então tudo que eu tô falando aqui na aula tá escrito lá. Beleza? Tá bom. Vamos continuar nossa classificação de polígonos. A outra classificação que nem eu falei, a gente tem classificação em relação à região, né? E a gente também vai ter classificação com relação ao gênero. Em relação ao gênero também. E então, depende da quantidade de lados, né? Então, por exemplo, se a gente tem um polígono com 3 lados, a gente também chama, além de poder chamar ele de polígono de 3 lados, a gente também pode chamar ele de triângulo, né? De 3. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono.
7 lados, heptágono, e assim por diante, né? A gente pode pegar aqui do nosso querido e velho português, o tri de 3, quadro de 4, penta de 5, hexa de 6, hept de 7 e assim por diante. E aí, a gente também tem, assim como no triângulo, a gente tem, quando a gente tem um triângulo com os lados iguais, a gente chama de um triângulo equilátero. Isso também, essa nomenclatura também serve para polígono, então quando a gente tem um polígono em que todos os lados são iguais, a gente chama de um polígono equilátero. E quando a gente tem os ângulos internos congruentes, ou seja, os ângulos internos iguais, a gente chama de um polígono equiângulo. E quando a gente tem lado e ângulos internos congruentes, ou seja, lados e ângulos internos iguais, a gente vai chamar de regular, que é uma nomenclatura que aparece bastante, assim, porque a gente usa bastante nos vestibulares, a gente usa, assim, o hexágono regular, o heptágono regular, para facilitar a vida da pessoa que está fazendo a conta, e eles usam bastante, então é importante a gente saber quando ou a gente está falando de regular, a gente está falando de lado e ângulos iguais. Bom, vamos ver agora nosso quinto tópico sobre o número de diagonais de um polígono convexo. Então, aqui a ênfase que a gente está falando de um polígono convexo. E aí, primeiro, antes da gente descobrir qual é o número de diagonais que um polígono convexo tem, vamos tentar relembrar o que é a diagonal, né? Então, a diagonal vai ser o segmento de reta que une dois vértices não adjacentes. Então, por exemplo, aqui tem a GC, que é uma das diagonais. Poderia ser B, poderia ser AD, poderia ser GD e assim por diante. Antes da gente continuar o conteúdo sobre diagonais, vamos tentar fixar um pouco a matéria do que a gente viu antes, porque eu não achei nenhum exercício para a gente fazer no final sobre classificação. Então, vamos fazer agora. Como que a gente classifica esse polígono? Primeiro, é um polígono convexo ou um polígono não convexo? A gente consegue achar dois pontos em que, se a gente formar um segmento, o segmento não esteja inteiramente dentro do polígono? Não, né? Ou então, tem algum dos vértices que esteja em direção ao interior? Também não. Então, é um polígono convexo. E qual que é o gênero? A gente pode contar aqui, né, de A a G, a gente tem 7, então vão ser 7 vértices, ou então, na nomenclatura mais usual, heptágono. Beleza, vamos continuar então vendo as diagonais. Vamos fazer o seguinte primeiro, vamos calcular quantas diagonais saem de um vértice e depois a gente calcula de todos. Aqui eu trouxe como exemplo esse polígono de 10 vértices. E aí, vamos pegar esse vértice aqui de exemplo. Desse vértice a gente consegue formar todas essas diagonais, né? Ou seja, ele consegue formar uma diagonal com cada um dos vértices, menos com ele mesmo, óbvio, e com os dois adjacentes. Ou seja, ele vai conseguir, cada vértice vai conseguir formar a quantidade de diagonais, né, que seja igual à quantidade de vértices, menos 3, que é ele mesmo, e os dois adjacentes. Ou seja, cada um dos vértices vai formar um vértice, né, vai formar a quantidade de vértices menos 3 diagonais. Tá bom. E aí, então, por exemplo, beleza, a gente já achou a quantidade de diagonais que sai de um vértice. Se a gente, então, tem aí n vértices, então é só a gente multiplicar a quantidade que forma 1 por n? Não, porque não dá pra gente fazer isso. Porque se a gente acha todos os vértices desse pontinho aqui, a gente vai achar todas as diagonais desse vértice, a gente vai achar todas essas. Se a gente pegar todas as diagonais desse ponto aqui, a gente vai achar essa, que a gente já contou na primeira vez que a gente viu do outro vértice, mais inúmeras outras. Então, isso acontece com todos os vértices. Então, se a gente pegar a quantidade de diagonais formadas por um vértice e multiplicar pela quantidade de vértices que a gente tem a dupla contagem de cada uma das diagonais que a gente achar.
Então, por isso que como que a gente vai achar a quantidade de diagonais totais? Vai ser a n menos 3, né? Então, a quantidade de vértices menos 3, do que é quantas diagonais um vértice forma, multiplicado pela quantidade de vértices que tem, dividido por 2 para evitar dupla contagem. Ou seja, um vértice forma n menos 3 diagonais, n vértices vão formar n vezes n menos 3 dividido por 2 diagonais. Beleza? Fez sentido até aqui? Eu pergunto como se vocês tivessem como responder, né? Porque eu sou boba. Mas tá. Vamos então para o nosso sexto tópico, que é a soma dos ângulos de um polígono convexo. A gente pode achar a soma dos ângulos internos de um polígono convexo ou a soma dos ângulos externos de um polígono convexo. Vamos achar primeiro a soma dos ângulos internos, tá bom? Então, antes da gente achar de um polígono qualquer, vamos ver. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, né? Tá. Antes da gente passar para isso, vocês entendem essa nomenclatura? Vamos tentar explicar ela. Esse Szão, ele é referente à soma. A gente vai usar ele em alguns momentos, em geometria, e também vocês vão usar, se não me engano, em matemática B, na hora que vocês forem ver PA e PG. Esse S a gente usa para soma. Tem uma outra maneira de mostrar soma? Tem, que é lá uma letra meio estranha, e tem que colocar coisa em cima, colocar coisa embaixo. Na faculdade, por exemplo, vocês não vão usar S, em alguns momentos no vestibular também não vão usar S, mas para geometria, para PAPG, a gente geralmente usa assim, para facilitar a nossa vida e porque fica bonitinho. Então, a soma, esse izinho é dos ângulos internos, e esse triângulozinho é porque a gente estava falando sobre os ângulos internos de um triângulo, é 180, sempre, né? Essa condição de existência para um triângulo ser passível de existir, a soma dos ângulos tem que ser 180. Tá bom. E para a gente, então, achar a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode pegar o polígono que a gente quer achar, a soma dos ângulos, a gente divide ele em triângulos, e a gente acha a quantidade de ângulos, né? Se a gente sabe quanto é a soma dos ângulos de um triângulo, a gente acha que um polígono tem tantos triângulos, a gente consegue achar a quantidade a soma dos ângulos desse polígono, né? Vamos tentar entender. Então, se a gente tem aqui o quadrado, a gente traça uma das diagonais, né? A gente acha um triângulo e todos os ângulos dele, né? Estão de encontro com os vértices, todos os vértices do triângulo que a gente achou, são também os vértices do nosso polígono. Então, tranquilo. E a gente vai ter, então, aqui desse triângulo, a gente vai ter que a soma desses ângulos é 180. A gente consegue somar, né, com a soma dos ângulos desse outro triângulo para a gente achar a soma dos ângulos totais. Isso serve para qualquer polígono. Então, esse polígono aqui que a gente tem, esse pentágono, né, de 5 lados, a gente também pode fazer isso. A gente pode achar a quantidade de triângulos que cabem nele, desde que todos os triângulos, né, os vértices dos triângulos sejam os mesmos vértices do polígono. Então, para a gente conseguir achar a soma dos ângulos, a gente multiplica aí. Tem dois triângulos, então vai ter 2 vezes 180. Esse aqui tem 3 triângulos, vai ser 3 vezes 180. Aqui tem 6 vértices, 4 triângulos, vão ser 4 vezes 180, e assim por diante. Nossa, Giovana, mas tá. Aí eu tô lá no exercício, ele fala, olha, um polígono de 190 vértices, qual que é a soma dos ângulos internos desse polígono? Eu vou ter que desenhar o polígono e achar quantos triângulos tem nele para fazer contagem? Não. Tem uma maneira da gente descobrir quantos triângulos cabem, né, no nosso polígono, desde que, de novo, os vértices do triângulo sejam os mesmos que os vértices do polígono. Como a gente faz isso? A gente sabe que aqui, quando a gente tem aqui 4 vértices, a gente acha 2 triângulos. Qual que é a relação? 4 menos 2. Aqui a gente tem 5 vértices e a gente acha 3 triângulos.
De 5 para 3, 2. Aqui a gente tem 6 vértices, a gente acha 4 triângulos. De 6 para 4, 2 também. E isso é um padrão que a gente mantém, justamente porque a gente está calculando com base no vértice, né? Porque os vértices do triângulo são os mesmos que os vértices do polígono. Então, em um polígono de n vértices, a gente consegue formar n menos 2 triângulos. Então, 4 vértices a gente forma 2 triângulos, 5 vértices a gente forma 3, 6 a gente forma 4 e assim por diante. E aí a soma dos ângulos internos vai ser a quantidade de triângulos que couber, né, dessa maneira, vezes 180. Ou seja, quantos, né, triângulos cabem? É o n menos 2. Então, vai ser n menos 2 vezes 180. Essa é a soma dos ângulos internos. E a soma dos ângulos externos? Primeiro, o que é o ângulo interno, né? Externo, desculpa. O que é o ângulo externo? O ângulo externo, ele vai ser formado quando a gente continua um dos lados e vê o ângulo que forma com o outro. Ficou estranho, né? Vamos ver a imagem. Aqui a gente tem um triângulo. Como que a gente acha os ângulos internos de um triângulo? A gente continua aqui um dos lados. Nesse aqui continua esse, mas poderia continuar esse aqui, tanto faz. E aí a gente continua aqui, esse lado. Aí a gente vai achar qual que é o ângulo que está de encontro com o outro lado. Então, o ângulo que está aqui, de encontro com o outro. Se tivesse esse lado aqui, né, seria esse lado aqui, indo de encontro o ângulo com o outro lado, ou seja, com esse, e assim por diante. Aqui, a gente continua desse ladinho aqui, e aí o ângulo externo vai ser esse, né, que vai de encontro com o outro lado. Aqui a gente continua nessa parte, o ângulo externo vai ser esse aqui de encontro com o outro, e assim por diante. Nesse caso, qual que é a soma? A soma vai ser 120 mais 120 mais 120, e vai ser 360. E isso é um padrão que a gente tem em todos os polígonos. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo é 360. Isso independe da quantidade de vértices que o polígono tiver. Depende também do ângulo interno que o polígono tiver e assim por diante. Isso é uma regra para qualquer polígono. Tem a explicação da onde que a gente tira isso, por que isso serve para todos? Tem, mas é uma explicação muito complexa e que não vai ser cobrada no vestibular. E, enfim, vamos focar em assuntos que são mais importantes. Tá bom. A gente viu aí a soma, agora vamos para exercício. Esse aqui que a gente não vai fazer é esse. Exercício, que não dá tempo, tá, gente? Já tá 23 minutos, se eu fosse fazer aquele não dá tempo, ia ficar uma aula muito longa, então vamos focar nesse aqui primeiro. Ó, um polígono convexo é elegante quando pode ser decomposto na forma de triângulos equiláteros, ou seja, está chamando aí um polígono de elegante quando ele pode ser decomposto na forma de triângulos equiláteros, de quadrados ou de ambos, todos com lados de mesmo comprimento. Tá bom. A seguir apresentam-se polígonos elegantes, indicando para cada um deles uma decomposição e o número de lados. Aqui tem exemplificando, aqui cada um dos polígonos elegantes, quando tem 4 lados, quando tem 5, quando tem 6, e aí vamos tentar entender. Então, a gente falou que é elegante quando ele pode ser decomposto ou em quadrados, né? Então, aqui todos são quadrados, ou em triângulos equiláteros, ou seja, triângulos de mesmo lado, ou então em ambos, né? Quando a gente tem um triângulo e um quadrado, ou então alguns quadrados e outros triângulos, e é isso. Ele quer saber quais são as possíveis medidas dos ângulos internos de um polígono elegante. Então, vamos achar qual que é a medida do ângulo interno de cada um desses polígonos. Tá bom, vamos aqui grifar o que é muito importante, que são triângulos equiláteros ou quadrados. Por que isso é importante? Primeiro, triângulo equilátero. Quando a gente fala de triângulo equilátero, a gente sabe que a soma de um triângulo, né, isso depende de ser equilátero ou não, é 180.
Como ele é equilátero, os lados são iguais. Como os lados são iguais, e a gente está falando de um triângulo equilátero, os ângulos também vão ser iguais. Então, a gente vai ter 180 dividido por 3, que é 60 graus. Então, o ângulo interno de um triângulo equilátero é 60 graus. Ou então a gente pode ter formado de quadrado. E aí, como que é o ângulo interno de um quadrado? O ângulo interno de um quadrado é o ângulo reto, né? Que é 90 graus. E isso é condição de existência aí de um quadrado. Um quadrado, ele tem ângulo de 90 graus. Mas, caso você não lembre, vamos tentar achar, também para a gente fixar melhor a nossa fórmula de soma de ângulos. A soma de ângulos internos de um quadrado vai ser n menos 2 vezes 180. Quantos lados a gente tem no quadrado? 4, menos 2, 2, né? Então, 2 vezes 180, a gente vai ter que a soma dos ângulos internos de um quadrado é 360. E o quadrado é um polígono regular, né? Então, os lados são iguais, os ângulos são iguais, então a gente vai dividir tudo isso pela quantidade de ângulos que a gente tem, que é 4. A gente acha que o ângulo interno de um quadrado é 90. Tá bom, agora vamos achar o ângulo interno de cada um desses polígonos. Esse primeiro, o ângulo interno é o ângulo de um quadrado, né? Que a gente achou que é 90. Desse segundo, ou é de um quadrado, que a gente já sabe que é 90 graus, ou é de um triângulo equilátero, que a gente achou que é 60. Esse daqui, a gente tem que o ângulo interno vai ser a soma de dois ângulos internos de um triângulo, né? Porque a gente está aqui de encontro com dois triângulos. Sempre vão ser dois. Então, a gente vai ter 60, que é o ângulo de um triângulo, vezes 2, 120. Aqui a gente tem uma outra opção, que é o encontro de um quadrado com o encontro de um triângulo. O quadrado tem 90 graus e o triângulo tem 60. 90 mais 60, 150. Aqui o outro ângulo é de triângulo, né? Então aqui é 60, aqui é o 150 de novo, aqui é o 150 e aqui vai ser o 120 que a gente achou. Então o diferente que a gente tem aqui seria o 150. Isso seria a nossa alternativa C, a nossa alternativa E, que é o 60 que a gente achou aqui, o 90 que a gente achou no quadrado, 120 que a gente achou aqui e o 150 que a gente achou nos 7 lados. E é isso. Vamos para outro exercício. O segundo exercício fala o seguinte: mosaicos para pisos são comumente construídos com a combinação de diversos polígonos regulares ou não. O mosaico da figura, os 8 polígonos que circundam o ponto O são losangos. Qual a medida do ângulo A ou B? Aqui a gente consegue ver que são losangos regulares, né? Dá para ver que eles têm aqui o mesmo tamanho. Então, a gente sabe que cada um desses ângulos aqui é o mesmo. Então, a gente pode achar qual que é o ângulo total e dividir pela quantidade de losangos que a gente tem. A gente sabe que aqui é um círculo, né? Os ângulos totais vão ser 360 e aqui a gente tem 8 losangos. Então, 8 polígonos internos, o ângulo A ou B vai ser 360, que é o total, dividido por 8, que vai ser 45. E é isso, a nossa alternativa C. É isso, acabamos aí na risca dos 30 minutos. De praxe, se tiverem dúvidas, podem me mandar um e-mail. Peço só para eu colocar o assunto, aqui tá lá 3, mas seria lá 4. Ou não podem mandar o WhatsApp e o Telegram, enfim, que vocês preferirem. E é isso, gente. Muito obrigada pela aula de hoje. Tenham um bom fim de semana. Sextou. É sexta, acho que vocês estão assistindo na sexta, a maior parte assistindo no dia, né? Vocês estão assistindo em outro dia, então sextou para vocês. Mas para quem está assistindo na sexta, sextou, bom final de semana, aproveitem com cautela, mas aproveitem para descansar. E é isso, gente. Se cuidem. Até a próxima. Beijinhos.